Rivelino recupera a pelota. Dá um drible sensacional em Bertini, deixando o Gerson na cara do gol. Dá um drible sensacional em Bertini, deixando o Gerson. Crecí como argentino, idolatrando un brasilero que se llamó Rivelino y se llama Rivelino. A mí me hablaban todo de Pelé. Sí, yo Pelé, chapó, todo lo que quieran. Pelé es un fenómeno, todo. Ahora, a mí salía Rivelino a la cancha y Pelé iba para allá y yo iba con Rivelino. Reverenciado como um dos melhores meias do futebol global, Roberto Rivelino transformou o jogo com sua genialidade. Ele foi visionário na criação do elástico, um drible amplamente utilizado atualmente. Além de sua destreza como meio-campista, sua perna esquerda era uma força poderosa tanto em passes quanto em chutes. Por conta disso, Rivelino foi apelidado de patada atômica, além de ser chamado de River Reizinho do Parque, este último devido à sua notável passagem no Sport Clube Corinthians. No 1º dia de janeiro de 1946, nasceu em São Paulo Roberto Rivelino, um entusiasta do futebol desde a infância, quando jogava com seu irmão no galinheiro do pai. Seu amor pelo esporte o levava a fazer uma longa viagem de canoa do centro da cidade até a Zona Sul para assistir seu ídolo, Chiquita, em ação. A habilidade de Chiquita ao chutar a bola inspirou Rivelino a continuar jogando, embora ele não tivesse aspirações de se tornar profissional naquele momento. Sua oportunidade surgiu quando começou a jogar pelo Clube Atlético Indiano, onde teve destaque em partidas de futebol de salão. O talento de Rivelino chamou a atenção do Palmeiras durante um jogo, mas o técnico Mário Travaglini duvidava das habilidades de um jogador vindo do futsal para o futebol de campo. Felizmente para o Corinthians, um dirigente do clube estava no Atlético Indiano e fez uma proposta ao craque. Rivelino logo se destacou na base do Corinthians, ganhando o apelido de Reizinho do Parque. Desde as categorias de base, Roberto Rivelino impressionou José Castelli, conhecido como Rato, que orientava os juniores do SC Corinthians. O técnico e ex-jogador corintiano já vislumbrava um futuro promissor para aquele jovem na equipe. Não demorou muito para que o Reizinho do Parque fizesse sua estreia com a camisa alvinegra. Em 1965, em seu primeiro jogo, o craque marcou um gol em um amistoso contra o Santa Cruz, contribuindo para a vitória por 3-0. Essa partida foi apenas um indício do que viria a ser sua relação com o Corinthians. Em sua primeira temporada no Timão, Rivelino marcou 7 gols em jogos oficiais. No ano seguinte, em 1966, o meio-campista teve mais oportunidades e se destacou, marcando 25 gols com a camisa alvinegra. Foi nessa temporada que o craque conquistou seu título mais significativo com o Corinthians, o torneio Rio-São Paulo. Com isso, Rivelino não apenas se tornou uma referência técnica na equipe, mas também um grande destaque. Apesar disso, os torcedores ansiavam por um título de maior expressão, considerando o jejum do clube desde 1954. Nos anos seguintes, apesar de seu desempenho, Rivelino não conseguiu conquistar títulos importantes com a equipe, o que gerou insatisfação entre os torcedores. Em 1971, Rivelino teve uma participação destacada no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu levar o Corinthians ao título. Uma oportunidade clara de conquistar um troféu expressivo ocorreu em 1974, contra o Palmeiras, um rival importante para o craque. No entanto, apesar de seu histórico contra o adversário, o Corinthians não conseguiu vencer o Palmeiras na grande decisão. Após a decepção, Rivelino foi responsabilizado pela derrota e acabou sendo negociado com o Fluminense pela diretoria corintiana. Apesar da falta de grandes títulos, Roberto Rivelino sempre teve boas atuações durante seus 9 anos com a equipe alvinegra, demonstrando amor e dedicação ao clube. Ele disputou 474 partidas e marcou 144 gols com a camisa corintiana. Em 1975, após se desapontar no Corinthians, Roberto Rivelino fez sua estreia no Fluminense. Curiosamente, seu primeiro jogo foi contra sua antiga equipe, em um amistoso no qual ele marcou 3 gols na vitória por 4-1. Essa partida demonstrou que, apesar da falta de grandes conquistas, Rivelino era um craque. Logo em sua primeira temporada no Fluminense, ele conquistou o Campeonato Carioca, sendo peça fundamental na campanha, marcando 11 gols, incluindo um gol histórico contra o Vasco da Gama. Na temporada seguinte, o Fluminense ficou próximo de conquistar o título brasileiro, mas foi derrotado na semifinal pelo Corinthians, antigo time de Rivelino.
Apesar de suas boas atuações, a equipe carioca foi eliminada, deixando uma cena marcante da torcida corintiana invadindo o campo para comemorar. Apesar da decepção no Brasileirão de 1976, Rivelino foi reconhecido como o terceiro melhor jogador sul-americano, repetindo a façanha no ano seguinte, quando ficou em segundo lugar. Apesar dessas distinções individuais, Rivelino não conquistou títulos em seus 2 últimos anos no Fluminense, entre 1977 e 1978. Suas boas atuações, no entanto, chamaram a atenção do Al Hilal da Arábia Saudita, encerrando sua passagem pelo clube carioca após 159 jogos e 57 gols marcados. Em um ambiente de futebol quase amador, o Al Hilal da Arábia Saudita buscava uma estrela para liderar sua equipe, e escolheram Roberto Rivelino. O craque foi contratado por $1 milhão e recebeu luxuosos presentes do príncipe Khaled, incluindo uma Mercedes e um relógio de ouro. Rivelino correspondeu às expectativas, destacando-se em um país com pouca tradição no futebol. Comandando a equipe ao lado do tunisiano Lima, conquistou 2 títulos importantes em 2 anos, o Campeonato Saudita de 1978 a 79 e a Copa do Príncipe de 1979 a 80. Após essas conquistas, Rivelino tornou-se ainda mais reverenciado no clube, mas uma situação inusitada abalou sua relação com o príncipe Khaled. Este ofereceu uma grande quantia para que Rivelino passasse a noite com sua esposa, o que irritou o craque, levando a um incidente em que chutou na direção do príncipe durante uma partida. Essa contenda tornou insustentável a permanência de Rivelino no clube, e aquele foi seu último jogo com a camisa do Al Hilal. Ele ainda teve uma breve passagem pelo São Paulo Futebol Clube em um jogo contra a Arábia Saudita, mas não foi contratado pelo tricolor devido a questões contratuais com os árabes. Assim, Rivelino encerrou sua carreira em 1981, aos 35 anos, ainda jovem para um jogador de futebol. Em seus quase 4 anos no clube árabe, marcou 23 gols em 57 jogos. Roberto Rivelino, em carreira na seleção. A estreia de Rivelino pela seleção brasileira foi marcada por uma peculiaridade, e ele representou o país enquanto jogava pelo Corinthians. Em um amistoso contra o Arsenal, o Reizinho fez sua estreia com vitória, contribuindo para o triunfo por 2-0. A partir de 1968, Rivelino começou a ser convocado com mais frequência, lutando por seu espaço na equipe. Sua titularidade foi consolidada após a vitória no Torneio da Independência em 1970, o que o preparou para a conquista da Copa do Mundo no mesmo ano, ao lado de ícones como Pelé, Jairzinho e Gerson. Além do título de 1970, Rivelino participou das Copas de 1974 e 1978, tornando-se uma referência para novas gerações de jogadores brasileiros, incluindo nomes como Zico e Falcão. Ao longo de sua trajetória, Rivelino atuou em 86 jogos pela seleção, marcando 25 gols. Seu desempenho na Copa do Mundo de 1970 foi excepcional, contribuindo para o tricampeonato e sendo reconhecido como o grande craque do torneio. Suas habilidades impressionantes renderam-lhe o apelido de patada atômica devido aos seus poderosos chutes, e ele conquistou a admiração de figuras como Diego Maradona. Na Copa de 1974, Rivelino teve papel importante, marcando gols decisivos nas fases finais do torneio. Já em 1978, apesar das lesões, ele representou o Brasil em 3 jogos, encerrando sua participação na seleção com uma partida contra a Itália, aos 32 anos. Apesar do fim de sua jornada na seleção, o legado de Rivelino permaneceu, influenciando uma nova geração de talentos que surgiram após o Mundial de 1978, como Zico, Sócrates e Falcão. Após encerrar sua carreira como jogador, Roberto Rivelino foi homenageado em diversos lugares, incluindo o Parque São Jorge, onde teve seu busto instalado em reconhecimento ao seu legado no futebol. Além de ser lembrado por suas habilidades em campo, Rivelino encontrou uma nova vocação na televisão. Sua transição para o mundo das mídias ocorreu como comentarista esportivo, onde pôde compartilhar seus vastos conhecimentos sobre o futebol. Recebendo um convite do renomado narrador Luciano Del Valle, Rivelino iniciou sua jornada na TV, posteriormente trabalhando na TV Cultura por um longo período, e mais tarde teve participações no Esporte Interativo. Se você é um apreciador do mundo esportivo, gostaríamos de ouvir sua opinião. Compartilhe este conteúdo com outros amantes do futebol e não deixe de se inscrever para mais novidades sobre esse universo fascinante. Até a próxima!